eu fico muito feliz de estar participando desse projeto, né? Eu sempre tenho muito orgulho de falar que eu sou ex-aluna do IFPB, né? Um lugar onde eu aprendi, eu cresci muito, dei os meus primeiros passos profissionais, assim, do que eu queria ser, de onde eu me integrava no mundo, como era que eu me reconhecia, e o IFPB foi muito importante para essa minha fase. Meu nome é Maria Maísa, de Araújo Pereira Macedo, bem longo, né? E eu sou ex-aluna do IFPB Picuí. Antes de começar no IFPB, assim, eu estudei durante muitos anos numa escola particular daqui da cidade de Picuí. Meus pais sempre foram muito rígidos quanto à minha educação, então, assim, a gente sempre. Eles sempre pegaram muito no meu pé, queriam sempre que eu estudasse bastante e tudo mais. E chegou um determinado momento, né, que durante a infância, assim, eu sempre fui muito tranquila com relação aos estudos e tudo mais, e sempre muito preocupada com o que eu queria ser quando eu crescer, assim, era uma coisa que eu lembro que, assim, eu era muito preocupada, até um pouco demais para uma criança, porque eu sempre acreditava nisso, que, assim, eu sempre tinha essa perspectiva de futuro. E comecei essa minha educação nessa escola particular, com um pouquinho depois, já na minha pré-adolescência, fui para uma escola pública daqui de Picuí, estadual, onde eu só fiquei um ano e logo em seguida eu passei para o IFPB, né? Eu lembro que foi uma fase bem difícil, porque na época tinha vagas limitadas e essas vagas, elas era bem difícil, assim, porque a gente passava por um processo seletivo e tal, e existia uma certa concorrência. E eu lembro muito que eu me juntei com três amigas, assim, bem próximas minhas, e a gente disse, vamos estudar bastante para a gente poder passar nessa prova. Era o que a gente queria, era estudar no Instituto Federal. Era já meio que um sonho, porque a gente sabia que lá a gente iria ter uma perspectiva de estudo maior, assim, oportunidades maiores. Então a gente se juntava todas as noites para estudar assuntos como português, matemática, física, e conseguimos passar as três para o Instituto Federal. E foi quando eu comecei essa minha experiência com o Instituto. A infância foi bem tranquila, né? Uma infância bem. Eu aproveitei muito. Eu sempre digo que eu consegui aproveitar muito bem todas as fases da minha vida. A infância, para mim, foi muito importante, porque eu sempre morei com os meus pais e com minha irmã, tenho uma irmã, e a gente morava lá no bairro JK. E lá na época o bairro JK ele era bem deserto, assim. Hoje em dia é um dos maiores bairros aqui da cidade. Mas na época que eu morava, não, parecia meio que um sítio mesmo. E eu lembro que eu tive uma infância muito proveitosa com isso, de subir em pé de árvore, enfim, foi uma infância que eu brinquei bastante, que eu tive a oportunidade de ter contato com alguns bichos e tudo mais. Então foi uma infância muito boa, junto com os meus avós, nesse bairro onde eu morava antes. Logo em seguida, a gente veio morar aqui no centro da cidade, né? E assim, eu era muito imaginar. Eu tinha brincadeiras, eu brincava muito com minha imaginação. Então, também juntava a galera do bairro, a criançada do bairro toda, para brincar de bola, para brincar de pique-esconde e tudo mais. Eram brincadeiras que é bem difícil hoje a gente ver, né? Brincadeiras que as crianças se juntam. Na época não tinha celular, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, foi uma infância que eu aproveitei muito, brinquei muito. Gostava muito de brincar, assim, brincadeiras coletivas, em que a gente juntava bastante as crianças e brincava todo mundo junto. Mas foi uma infância muito saudável, muito proveitosa, cheia de imaginação. Eu sempre gostei muito de ler, então eu sempre lia gibis da Turma da Mônica. Eu lia muito historinhas, aquelas coleções que muitas vezes o vendedor passava de casa em casa vendendo para os pais. Então eu gostava, foi um hobby que nasceu bem na infância, assim, da leitura. Então era isso. Foi no I10, aqui no esqueci o nome completo, mas o I10 aqui de Picuí. E eu passei a minha vida toda, assim, praticamente toda estudando lá. Inclusive, muitos dos meus amigos ainda são frutos dessa minha primeira escola, que a gente estudou sempre muito junto.
E eu tenho uma relação muito boa, sempre gostei de ir para a escola, nunca foi uma dificuldade para mim, sempre gostei porque lá tinha um ciclo de amizade, tinha os meus amigos e além do mais, eu gostava realmente do ambiente escolar, então foi uma escola que me fez crescer muito, assim, ter grandes amizades que eu tenho até hoje através dela, professores que marcaram muito a minha história, que eu lembro com muito carinho, e quando eu encontro aquele afago, né? Eu tive essa escola e tive uma pré-escola também, assim, que todo mundo praticamente daqui de Picuí já estudou lá, que é lá em Tia Shirley, e também tem um carinho muito grande. Mas, assim, sempre foram as mesmas pessoas que eu estudei, assim, tanto lá em Tia como no I10. E quando eu passei para o Instituto Federal, boa parte desses meus amigos também me acompanharam junto. Então, quando eu entrei no Instituto, por exemplo, eu já estava muito familiarizada, porque grande parte dos meus amigos que estudavam comigo nessa escola anterior, eles acabaram passando junto comigo, então foi bem bacana. Os professores me marcaram, eu sempre tive uma relação de muito respeito com os meus professores, assim, pessoas que eu admirava bastante. Eu entendia desde sempre que eram pessoas que eu poderia contar, eram pessoas que estavam ali para me dar uma base escolar bacana, me educar de certa forma, né? Então, eu tenho um carinho muito especial por alguns, e vou citar alguns. A minha primeira professora, que eu não posso esquecer, que é tia Shirley, que eu tenho um carinho imenso por ela. Inclusive, a filha dela é uma das minhas melhores amigas, que a gente se conheceu justamente estudando lá, no prezinho. E, assim, até hoje ela é tia Shirley, assim, não chamo ela de Shirley, é tia Shirley. Tem algumas professoras também do Fundamental que marcaram muito, por exemplo, Fátima Cando, que foi a professora que ela me alfabetizou, né, que foi da alfabetização. Ela me marcou muito porque foi através dela que eu aprendi a ler e escrever, né? E tantas outras professoras assim que me marcaram bastante. Alguns professores que a gente até ficou com relação de amizade que eu tenho até hoje, que é Jailson Lucena, foi meu professor de português. Então, são pessoas que são bem especiais. E perdão aos meus professores que eu não estou lembrando agora, mas que quando me encontram tem muito carinho por mim, assim, que tem aquela lembrança, e são lembranças sempre muito boas. E assim, uma coisa desculpa, professora. E uma coisa uma escolha que eu fiz, que hoje eu vejo que é um fruto de, enfim, onde eu cheguei, onde eu estou chegando ainda, conquistando alguns caminhos, foi o fato de sempre me apegar muito à leitura. Eu lembro que as professoras sempre incentivavam, mas eu sinto hoje, eu tenho essa percepção que desde cedo eu gostava muito de ler. Então, a biblioteca era um local muito especial para mim, a biblioteca lá do I10. Então, sempre eu ia pegar muitas historinhas, muito gibi, eu lia muito gibi. Então, essa paixão pela leitura foi me acompanhando até a adolescência e agora na vida adulta. E isso me ajudou tanto durante o meu curso no IFPB como minha graduação, logo após. Na época que eu entrei, só existia, antes da minha turma, só existia uma turma de informática no integrado e uma turma de edificações. Então, a gente, quando entrou, foi a segunda turma de edificações junto com a segunda turma de informática. Então, o IF aqui em Picuí foi muito uma novidade na época. A gente não conhecia muitas pessoas que faziam parte da instituição, ainda era no prédio provisório. E eu lembro que a professora, na época, a professora Verônica, se eu não me engano, que era reitora não, desculpa, ela era diretora-geral do IFPB na época. Ela foi passando com a diretora de ensino na época, de sala em sala nessa escola que eu estudava. Então, falava que tinha um curso, edificação, falava os benefícios e tal. E quando ela falou que tinha dois cursos no ensino integrado, que era o Edificações e o de Informática. E eu nem sabia o que era Edificações, eu sabia que tinha a ver com a engenharia civil, mas eu não tinha noção com que se trabalhava, como era a grade curricular, eu não tinha noção nenhuma, mas só pelo fato de saber que era uma oportunidade que eu tinha de estudar no Instituto Federal, isso me animou muito. Desde logo, assim que ela deu o folheto, eu já fui fazendo a minha inscrição para fazer a prova, eu não pensei duas vezes, assim, foi uma coisa bem natural, assim. E foi assim que eu soube que essa diretora, na época, foi nas escolas e informou que ia abrir as inscrições para um novo processo seletivo para entrar no instituto.
tinha 2 cursos no integrado, era informática e edificações. Então, assim, não eram cursos que me enchiam os olhos, tanto que até hoje eu não exerço a área que eu me formei no instituto, mas, entre informática e edificações eu acreditava que eu poderia tirar um proveito melhor da matéria na grade curricular de edificações, assim. E eu também estava a gente quando está com saindo do nono ano, né? Saindo dessa fase muito adolescente, né? Para o ensino médio, para entrar no ensino médio, a gente está com o coração muito aberto para novas oportunidades. A gente não sabe muito bem o que a gente quer ainda. A gente tem uma noção pelas matérias que a gente gosta e tudo, mas você está muito aberto. Então eu fui com a perspectiva, cara, se eu gostar do curso e der tudo certo, ok. Se não, eu sigo em outra área, mas eu já fui com essa mente muito aberta de tentar gostar do curso e, enfim. Então foi essa a minha escolha. A escolha foi mais por, vou encarar, assim, não foi uma coisa muito pensada, não. Foi muito natural. Foi de muita esperança, assim, a gente tinha muito o sentimento de que muita coisa ia mudar, porque quando a gente chegou, nos primeiros dias, a gente foi sempre muito bem recebido pelos professores e funcionários do IFPB. E a gente tinha a perspectiva de que a gente ia para um campus novo, então isso era muito bacana, um campus cheio de novidades, de laboratórios. Então, a gente foi para o campus provisório, né, que era um campus mais simples, tinha assim, era meio um pouco limitado as nossas atividades, porque mas logo em seguida, assim, um ano depois, eu acho, a gente foi para o campus novo. Então, a primeira impressão foi essa, de que as coisas iam mudar a qualquer momento. E foi a gente se sentiu muito acolhido. Eu coloco até, não só eu, a gente, porque é uma conversa que eu tenho muito com os meus amigos que eu fiz, até hoje eu tenho grandes amizades de FPB, então a gente sempre conversa sobre isso, o quanto era bom, o quanto era novo, o quanto era diferente, estudar com pessoas de outras cidades, né, que vieram de toda a região, estudar junto, e pessoas de culturas até um pouco mais diferentes, de experiências diferentes, e quando a gente se juntou, assim, foi incrível, assim. Uma sensação muito boa. Eu acho que superou um pouco mais as minhas expectativas. Eu entrei, assim, a principal mudança foi a rotina, né? Porque era um curso integrado, então eu não só iria assistir aulas de questões, enfim, que a gente estuda no ensino médio, português, matemáticas, matérias convencionais. Eu ia ter matérias extracurriculares, né? Que era mecânica dos solos, estabilidade, desenho arquitetônico, então tudo isso era muito novo. Então a minha rotina mudou muito, porque a gente já começava a ter uma perspectiva não só de terminar o ensino médio, mas terminar talvez um curso que você fosse levar para a vida. Então mudou muito isso, né? O modo de pensar, que você não estava ali só para depois fazer um Enem, depois ir para a faculdade. Você poderia tirar uma profissão daquele curso, né? Você poderia já sair profissionalizado. Então, eu acho que a mudança de pensamento, de pensar mais sobre isso, sobre o futuro, do que ser, do que fazer depois de ali, né? Isso foi uma coisa que mudou muito ao longo do curso. Não, eu moro na mesma cidade, né? Eu moro em Picuí, então eu ia todos os dias eu tinha uma facilidade maior de me locomover até o IF, então eu ia normalmente como se fosse para a escola normal, né? Quando eu falo da rotina que mudou também, por exemplo, uma coisa que mudou muito foi porque a gente tem os lados positivos, né? Que eu sempre exalto bastante, mas também a gente teve períodos muito complicados, que foi períodos de greve, né? Momentos que a gente sabe que foram necessários, mas que tem um impacto muito grande na rotina de um aluno. Então, a rotina era assim, era um pouco mais pesada do que, vamos dizer, um ensino convencional, mas de certa forma recompensante, porque você, enfim, sairia com um bônus extra, né, depois do ensino médio. Mas era isso, a rotina era um pouco pesada, mais por algumas interrupções que a gente teve durante o curso, e justamente por já ter esse adicional de matérias técnicas. É complicado, porque assim, eu vou ser bem sincera, eu nunca fui muito de exatas.
né? Eu sempre tive muitas dificuldades com matérias exatas. Sempre, durante minha jornada escolar toda. E dar de cara com o curso de edificações, João vai saber o que é que eu estou falando. A gente tem muita matéria com matemática, física, químicas, matérias mais voltadas para exatas. E eu era péssima. Então, para mim, era um esforço que eu tinha que fazer a mais com relação a essas matérias técnicas do curso que eu fazia. Mas, em compensação, matérias que eu amava, que assim, e assim, me trouxe um acervo muito de conhecimento muito grande após a saída do IF, as matérias como metodologia científica, em que a gente aprendia normas de ABNT. Então, quando eu cheguei na faculdade, por exemplo, eu já saí do IF, por exemplo, com minha monografia, né? Então, eu tive uma experiência de trabalho científico. Então, quando eu entrei na faculdade, no primeiro período eu já sabia escrever um artigo. E, tipo, os meus colegas tiveram essa dificuldade, tiveram que aprender durante a faculdade. Eu já entrei com essa carga muito importante que o IFPB me deu, de saber representar um trabalho, de saber me comportar ao, ao falar com as pessoas sobre determinado assunto. Então, tudo isso foi fruto do IFPB, porque a gente tinha que apresentar em feira de ciências, trabalho, congresso, a gente teve de fazer algumas viagens com o IFPB na época. Então, essas matérias assim eu sabiam que me impulsionar melhor na minha graduação, eram as matérias que eu gostava mais, que eu acabava até um pouco me dedicando mais. Mas eu confesso que de exatas que eram muitas, eu ralei bastante para poder passar. A minha turma, né, entramos com 40 alunos, quando a gente entrou no primeiro ano, então como eu falei inicialmente, quando eu entrei já com alguns amigos, assim, pessoas que já tinham estudado comigo na escola anterior, elas entraram junto comigo. Isso foi uma grande facilidade, porque conhecer pessoas num lugar diferente já é um bônus. Mas quando chegou lá, que a gente olhou assim, muita gente diferente, de fora, e houve aqueles momentos de apresentação, deu um frio na barriga, eu disse, caramba, eu vou ter que Eu saí de uma escola em que eu passei anos estudando, então eu já tinha um vínculo muito forte afetivo com as pessoas de lá, e me deparar com pessoas tão diferentes deu um certo medo, mas assim, foi muito natural. A nossa turma, no geral, era unida quando a gente precisava fazer algumas coisas, mas tinha os seus grupinhos, né? Como toda turma tem seus grupinhos. E o meu assim, o que eu me identificava mais, que a gente desde o início ficou muito junto e inclusive nós somos amigos até hoje. Vou dar esse crédito para a galera. Esse grupinho muito unido da gente, assim, a gente era bem, inclusive, bem participativo lá no IEF, a gente sempre estava ali na direção geral, juntos, enfim. É um grupinho que a gente tem até hoje o nome Reencontro no WhatsApp, para ver se a gente consegue se reencontrar. A gente conseguiu algumas vezes, então a gente sempre dá um jeitinho de se ver, mas eu tirei, assim, amizades incríveis que eu vou levar para a vida, amizades que já vai fazer, tipo, 10 anos que a gente se conhece, né, desde quando a gente entrou do IEF. E pessoas que eu vou levar para o resto da vida, com certeza. Mas no caso, que entrou junto com a gente, que é o pessoal de informática, né? Que entrou duas turmas juntas, uma informática e educações. E tem alguns projetos que os professores acabavam incluindo as turmas, assim, faziam os mesmos projetos e tal. Então a gente sempre tem esse vínculo com outras turmas, sim. Não muito próximas, mas tinha, assim, inclusive amigos que a gente acabava fazendo em uma turma e outra. E como o pessoal de fora vinha com uma galera muito grande nos ônibus, então acabava que incluía, um fazia amizade com um que era amigo de outro, e a gente acabava tendo essa comunicação. E os professores também muitas vezes juntavam a turma, às vezes para dar aula conjunta, porque não tinha horário disponível, enfim, juntava as turmas, então acabou gerando um certo vínculo com a mesma turma que estava igualzinho com a gente. Só que eu não lembro exatamente o último dia, assim, a última aula. Eu lembro as últimas aulas, assim, que rolou aquele clima de despedida.
É muito forte, assim, foi muito emocionante, porque diferente de outras escolas, sempre tem gente saindo, gente entrando, né, nas turmas e formando novos vínculos. Quando a gente entra no IF com a turma fechada, a única possibilidade de você não ir até o final com aquela pessoa é você sair, né? Se você não sair, mais ninguém entra mais, ninguém entra na turma. Então, foram vínculos muito fortes que a gente criou durante 5 anos, né? 5 anos e um quebradinho, porque com as greves a gente estendeu um pouquinho, alguns meses. Ou melhor, 4 anos, desculpa, 4 anos e um pouquinho. Mas eu lembro da semana, assim, das últimas semanas, que eram semanas, ao mesmo tempo que tinha aquele sentimento, a gente vai acabar, como é que vai ser? Era uma semana muito feliz, porque era a semana que a gente ia colar grau, que a gente ia ter a nossa formatura, que a gente ia ter a nossa aula da saudade. Então, mas existia aquela despedida com os professores, né? Professores que marcaram muito a nossa jornada no IF, que se tornaram, na verdade, amigos, né? E então houve essa melancolia durante um tempo, mas também era um motivo de alegria, porque muita gente já estava passando em faculdade, então já estava seguindo carreira profissional, então era ao mesmo tempo nostálgico no sentido, não vamos viver mais esse momento, era muito feliz porque a gente estava seguindo a nossa vida, a nossa jornada. O técnico, a gente tem duas possibilidades. Ou você vai amar o curso e vai ser aquilo que você quer para a sua vida e você vai buscar aperfeiçoar aquilo que você já aprendeu durante esses 4 anos. Ou você diz, não, eu não me identifiquei, não é exatamente isso que eu quero para a vida e quero seguir outra jornada. Eu falava, a gente tem isso, né? De ou você quer viver aquele curso, ou você não quer aquilo, você se decidiu e viu que não era para você. Eu sempre tive um apego muito grande às ciências humanas, né? Então eu sempre gostei muito de matérias relacionadas à sociologia, filosofia, história, enfim, essas matérias. Eu sempre lidei muito bem com as relações humanas e eu gosto disso. Então, assim que eu terminei o curso, eu fiquei muito perdida, porque eu disse, meu Deus, e aí? Eu passei 4 anos no IF, será que eu não vou perder mais tempo se eu procurar outra área? Mas não é isso que eu quero. Enfim, fiquei nessa indecisão. Mas, como eu acredito muito na providência de Deus, né, que tudo acontece no momento certo, eu decidi que eu ia ficar um ano em casa, meio que sabático, estudando para o Enem e tirar uma nota boa e assim decidir qual curso que eu entraria, né? Eu sempre tive vontade de fazer o curso de Direito, então eu queria muito. E logo quando eu terminei o IF em 2015, fevereiro de 2015, isso, fevereiro de 2015. E quando eu terminei, eu disse, cara, eu não vou me preocupar com o curso agora, vou descansar, vou estudar bastante para o Enem e tentar depois. Só que eu tinha feito o Enem anterior e acabei que me dei bem. E passei, antes de terminar minha monografia do IF, eu passei para o curso que eu queria, que era Direito. Então, assim, o próprio destino me levou aonde eu deveria ir, mas logo no início, quando eu estava perto de terminar o curso, já era um questionamento meu. E aí, você vai dar continuidade àquilo que você começou, ou você vai buscar novos caminhos, que é o que você realmente quer? Isso para uma menina de 17 anos, na época que eu terminei o curso e ia fazer 18, é um novo desafio, né? É uma escolha que você tem que tomar que gera muito medo, mas aí o próprio destino se encaminhou e deu tudo certo, graças a Deus. No IFPB a gente amadurece muito, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que correr atrás de certas coisas se você quiser, enfim, ter um projeto, então assim, foi um amadurecimento de vida, assim, por ter que tomar muitas decisões, né? E também por eu acredito muito que a minha evolução acadêmica na faculdade teve a base do IFPB. São cursos totalmente diferentes. Não usei nada das cadeiras
das cadeiras curriculares do IF, mas ele me deu uma experiência com projeto, com apresentação, com um artigo, que eu não teria se entrasse se eu estivesse no ensino médio convencional. Então, essa minha preparação foi importante para que eu me sobressaísse, assim, de certa forma, logo no início da minha graduação, de conseguir projetos na faculdade, de conseguir escrever artigo, porque eu tinha essa base do IFPB, senão eu não conseguiria. Eu conseguiria, mas com maior dificuldade, né? Com o pé atrás, que muitos jovens entram na faculdade sem ter experiência alguma, por exemplo, com as normas da ABNT, que é tão importante, né? Então, entrar com esse conhecimento me ajudou demais. Então, foi um fruto do IFPB, com certeza. Muitas memórias, foram muitos momentos vividos, muitos perrengues que a gente passou junto, né? Junto com minha turma. Mas eu lembro muito dos projetos, das feiras de ciência. Sempre era um momento feliz, assim, do ano, que a gente se organizava, pensava, sentava. Tinha aquela competitividade saudável que tinha as feiras de ciência, para o seu projeto se sobressair. Então, eu lembro com muito carinho disso. Lembro muito do ateliê que tinha, não sei se ainda tem no IF, logo ao lado. Era disponível um ateliê que era de arquitetura, que uma professora de um projeto, a gente criava muita coisa lá, poltronas, tudo reciclável. Tenho também memórias de perrengues, assim, de como chegar, pegar carona para chegar no IF, não ter dinheiro para o lanche, juntar todo mundo no lanchão e todo mundo comer junto. Das viagens que a gente fazia no IF, eu lembro muito de uma viagem que a gente foi para Natal, para um aquário, que a gente teve a experiência de pegar em alguns bichos. Então, isso tudo foram memórias muito importantes, né, para mim. E até hoje inclusive a gente no grupo do WhatsApp esses dias, a gente estava lembrando de certas situações que a gente passou juntos. E como é gostoso a gente se reunir hoje com esses meus amigos do IF e a gente contar histórias hilárias, em que a gente passou perrengues ou situações engraçadas que a gente teve que ir para a diretoria porque estava brincando de Uno, por exemplo. Então, assim, a gente tem várias memórias bacanas. E o IF, sempre quando eu passo na frente do IF, que eu tenho o costume de praticar esportes muito por lá, corrida, e toda vida que eu passo, esse sentimento de saudade que bate, nostalgia muito bacana. Que eu lembro que na época já estava terminando o curso e a gente fez um processo seletivo para um estágio da construção de um bloco do IFPB. Eu acho que, inclusive, esse bloco já deve estar construído aí. E na época a gente fez um processo seletivo, eu e mais três amigas, e acabamos passando. E eu lembro quanto foi difícil. Não é uma memória bacana, assim, porque foi aí que eu entendi que aquele local de trabalho, essa situação de trabalho não era para mim. Porque foi nesse momento que eu me identifiquei. Não é isso que eu quero para mim, não é engenharia, não é edificações. E foi muito importante, porque na época eu já estava tipo, terminando o estágio. E quando a gente termina o curso, o João vai entender, a gente tem que reescrever ou um relatório de estágio ou uma monografia. E para quem é estudante, o relatório de estágio é muito mais tranquilo, porque você fez o estágio, então você vai descrever. Só que aqui o estágio estava tão. Eu não me identificava de forma nenhuma com a construção e tudo mais, que era quando eu estava me decidindo, que eu não quis fazer o relatório de estágio. Eu disse, vou fazer a monografia, mas não vou fazer o relatório. E de última hora tive que fazer essa monografia. Eu lembro que o coordenador na época me deu um esporrinho, porque disse, como assim? Você já está terminando o estágio, você vai perder tempo. Eu disse, não, eu bati o pé. E foi importante, porque essa monografia ela me deu uma experiência muito, muito bacana, que logo em seguida eu precisei dessa experiência. Então, como eu digo, tudo na vida que a gente passa tem um propósito, assim, um motivo. E na época foi importante eu tomar essa decisão. E todo mundo estava meio contra, assim, porque como assim você não vai escrever o relatório do chat, já está terminando, falta 15 dias. E eu disse, não, eu vou fazer a monografia e é isso. Então, essa decisão foi muito importante e esse estágio me marcou bastante. Então, eu acredito que eu nem tenho mais nada do meu curso. Camisa também eu acabei fazendo doação para pessoas que, enfim, iam entrar no curso.
Então eu não tenho mais camisa, não tenho mais medalha, não tenho mais essas coisas. Mas assim, o que eu tenho mesmo são memórias afetivas que eu vou levar para o resto da vida. E algumas fotos também, né? Do período e tudo mais. Eu até falei para a professora, eu vou procurar, ver se eu tenho alguma memória realmente física, mas eu acredito que não. É porque é difícil desvincular essa parte do educacional, assim. Mas a experiência mesmo, inclusive eu ainda continuo tendo, porque como eu tenho um vínculo com algumas pessoas ainda que trabalham no IF, assim, alguns professores, e o quanto eu vejo que é importante, assim, são pessoas inspiradoras, com histórias de vidas incríveis, né? O quanto o IF mudou a vida dessas pessoas por serem hoje funcionários, até você mesmo, Jailson, o quanto, né, com certeza sua vida mudou, o quanto o IFPB lhe inspirou naquele momento que você trabalhava lá na coordenação e hoje você é professor, né? Que incrível isso é muito bacana. Então, o que me leva muito, assim, que eu levo no coração, são essas histórias que eu escutei de tantos colegas que estudaram comigo, que através do técnico de edificações mudou a vida deles, hoje eles trabalham até hoje na área, né? O quanto o IF tem essa capacidade realmente de impactar a vida de pessoas, né? Mudar tanto espiritualmente, assim, falando de gerar princípios em você, como também lhe colocar num patamar que provavelmente, se você não tivesse o IF, você não chegaria lá, né? Com relação à educação e tudo mais. Então, o impacto que um curso, uma acessibilidade a um curso técnico, como nós temos em Picuí, ou então como um curso superior de agroecologia, e alguns cursos até de português, de literatura, o quanto isso vem mudando a vida de pessoas aqui na nossa cidade, né? A gente pode ver isso olhando o Picuí antes do IFPB e Picuí pós-IFPB. Houve uma mudança econômica impactante na nossa cidade. Então, tudo isso são coisas que mudam bastante, não só em mim que fiz parte dessa história, mas assim, tantas outras pessoas que estão vinculadas indiretamente ao IF. Então, o que eu tiro dessa aprendizagem, dessa passagem, é a real importância de existir institutos em cidades do interior, né? O quanto isso foi criticado na época, né, que os IFs surgiram. E até hoje né? Então, e o quanto essas cidades que eram pequenas demais, que não tinham muitas perspectivas, muitas pessoas não tinham acesso à educação, uma educação superior, uma educação técnica, e hoje elas conseguem ter. Então, eu acho que não tem importância maior do que isso, né? Esse coletivo, esse impacto coletivo que o IF gera. Assim que eu saí do IFPB, eu entrei no curso superior de Direito, lá no Centro Universitário de João Pessoa, na Unip, conhecido como Unip. E, assim, foi uma diferença muito grande do IFPB, né? Aqui eu estava em casa, já é uma mudança. Quando a gente passa dessa fase, né, do ensino médio para a graduação, a gente já tem uma nova responsabilidade em mãos. E estudar fora, morar fora, me trouxe outras perspectivas. Então, eu passei para o curso de Direito, ganhei bolsa 100%. E eu acredito muito que tem a ver também, né, com a educação que eu tive no IF. Através disso, eu tirei uma nota boa no Enem e consegui passar. E, enfim, eu cursei durante 5 anos, né? Fiz estágios incríveis lá em João Pessoa, conquistei muitas amizades, construí uma vida muito, muito bacana lá. E hoje, atualmente, né, eu sou formada já, só que faz pouco tempo que eu me formei e estou nessa fase de pós-pandemia, todo mundo meio sem muitas perspectivas, né? Alguns concursos cancelados e tudo mais, e esperando por dias melhores, né? Que essa pandemia passe, que a gente possa não só fazer videoconferências como essa, mas que a gente possa se encontrar pessoalmente. E é isso. O que mudou justamente foi isso, muito que o IFPB trouxe para mim, essa perspectiva de mudança, de crescimento, né? Terminei há pouco tempo o curso de graduação e pretendo, logo mais, quem sabe, estar no mestrado e doutorado. Essas são as minhas metas. E esperar que a gente possa sair dessa pandemia para as coisas melhorarem, se Deus quiser.
Eu quero muito agradecer, né, por essa oportunidade. Sempre vai ser um prazer enorme falar sobre o IF, assim, sem dúvidas. Foi uma fase, eu até falo com os meus amigos que foi uma das fases mais especiais da minha vida, sem dúvida. Foi onde eu tive mais experiência, onde eu tive grandes amigos, grandes amizades. Tive experiência com pessoas, com professores incríveis que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de verdade de poder falar sobre o IFPB de forma como e agradecer também à professora Ana Cláudia, né, ao professor de Jails, porque assim, foi uma entrevista incrível, deliciosa, não foi difícil falar, foi muito tranquilo. Obrigada. Então, assim, o que eu desejo é que os alunos que estão passando por esse período de pandemia, com aulas remotas, né? O quanto é difícil a gente não ter esse contato com os professores, não estar em sala de aula, o quanto isso muitas vezes nos desmotiva. Mas também são esses momentos que nos fortalecem, né? Se não fossem as dificuldades que eu passei há anos com as greves, ou com as minhas dificuldades de chegar no IF, ou com as dificuldades, enfim, com as matérias que eu não me identificava, hoje eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Essas dificuldades me fortaleceram, né? Então, o recado que eu deixo para os alunos que estão passando por essa situação, como o João, né, comentou agora, é que tenham força, né? É, que Deus possa revigorar vocês, abençoar, abrir a mente, e que tudo vai dar certo. Se Deus quiser, estaremos juntos, vacinados. E é isso, eu quero agradecer. Foi ótimo, eu amei.